Daí, bom dia. Hoje, 3 de agosto de 2023, nós vamos caminhar no encontro de número 133. Mas antes, elevando o nosso pensamento, colocando na nossa tela mental a imagem de Jesus que conhecemos, e elevando cada vez mais o nosso pensamento, nos encontramos com Jesus e demonstramos toda a nossa gratidão pelas oportunidades que temos tido de evolução espiritual. Muito obrigado, mestre, muito obrigado. A esses amigos colaboradores na seara do mestre, também os nossos agradecimentos pelo amparo, pelo carinho, pelo abraço fraterno de todos os dias e de todas as horas, nos ajudando na caminhada, a fim de que possamos realizar sempre o melhor. Muito obrigado, queridos irmãos, pela ajuda que temos tido. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, que nós vamos iniciar nesta tela, nós gostaríamos de falar algumas coisas. Como, por exemplo, face termos observado determinados detalhes, nós vamos recorrer novamente a este livro, que é o princípio de tudo, o que é o Espiritismo, para falar sobre o Espírito, para que possamos realmente fazer as diferenciações necessárias, porque temos notado que não tem acontecido isto. Há uma confusão em termos do que seja realmente espírito, como nos ensinou Allan Kardec. E então, recorrendo mais uma vez a este livro, vamos ler um pequenino trecho aqui, que diz assim, deixa eu ver qual é o capítulo que está isso, eu esqueci. É no capítulo 2, certo? O capítulo 2. Olha só, capítulo 2, que está intitulado Noções Elementares. Observe o detalhe. Noções elementares de Espiritismo. Não é brincadeira. Nós precisamos começar a fazer essa diferenciação para entendermos melhor a leitura da própria codificação, que a gente percebe que tem erros, e por parte de muitas pessoas que leem a codificação, mas confundem esse trecho, e precisamos parar de confundir, porque quando há um adendo, uma referência maior, aí então ela é feita. Vou entender o que eu estou dizendo agora. Diz o seguinte, Allan Kardec: a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A união da alma, perispírito e corpo constitui o homem. A alma e o perispírito
separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Quando há a referência espírito puro, aí então há um adendo. Então é o espírito realmente, a alma, sem o perispírito. Continua. Observação, diz ele. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Então, quando queremos fazer referência ao espírito sem o perispírito, por isso se fala espírito puro, porque não está sendo o perispírito. Então a alma, vê que ele diz aqui, a alma é um ser simples. A alma é um ser simples. A alma precisa do perispírito, e quando ela está de posse do perispírito, então é o espírito. Não é espírito puro. Oi? Não é o espírito puro. Não é o espírito puro. A alma, ele diz aqui, a alma é um ser simples. Então é a alma, um ser simples. Quando ela está de posse do perispírito, é o espírito. E quando queremos nos referir ao espírito que já atingiu um grau maior, como Jesus e outro, que é o espírito, a gente fala espírito puro, é porque está sem o perispírito. É a alma que está ali simples. Há uma confusão sobre isso, né? E não podemos ter essa confusão mais. Está aqui no livro. Então, quando se fala é o espírito, é a alma de posse do perispírito. Não é o espírito puro. Não é simplesmente o espírito, a alma, que é a simplicidade. Simples. Ok? Muito bem. Mais uma vez. Porque muitas vezes há confusões específicas, inclusive nos romances que lançam por aí. A pessoa lê ali espírito e de repente pensa que é o espírito puro. E não é. No próprio Evangelho, no próprio livro dos Espíritos, quando fala em espírito ali, é o espírito, é a alma e o perispírito, não é o espírito puro. Ele não está falando do espírito simplesmente desligado de qualquer materialidade. É preciso saber isso, para não fazermos confusões como têm sido feitas, né? Outra coisa que eu queria conversar com vocês. Passaram-se 2 semanas. Na semana passada, nós falávamos, quando entregamos isso, para que trouxessem alguma dúvida, algum trecho. Ninguém fez nada. Eu fiquei calado, fiquei esperando. Eu fiz um monte de perguntas. Eu vou dar nota 0 para todos. Aí eu disse, bom, hoje eu vou perguntar. E aí eu gostaria de saber, não é, o que fizeram. Se não tem dúvida, se não tiver dúvida, é porque não estudou. Porque todos nós temos dúvida. Eu estou cheio de dúvidas. Eu tenho dúvida pra caramba. Eu tenho dúvida, que tanto é que todo dia, eu às vezes me lembro de uma coisa, corro lá no livro, corro na internet, corro nos meus apontamentos. O que você está procurando, Valéria? Eu fiz umas anotações em relação É? a isso, mas eu não E cadê o... procura. Meu papel está aqui. Ninguém teve dúvida. Então tá ótimo. Eu estava falando ainda há pouco com a Cris e com o Cid sobre a substituição aqui. Eu botei assim, ó. Eu botei alguma coisa gravitacionando. Então o que eu penso está em volta daquilo que eu pensei, está em torno de mim, está em torno do perispírito. Como é que é? Peraí. Forma o pensamento. Pensei uma coisa. Então ele fica, eu estou pensando em termos de encarnado, né?
fica próximo da minha estrutura, da minha vida diária. Aquilo fica como se estivesse gravitacionando em torno de mim mesma, daquilo que eu penso. Eu joguei aqui, é uma dúvida. Aí fica de que jeito? Aqui ou no próprio perispírito, no meu corpo fluídico, né? Aquilo vai repercutindo em mim, aquele pensamento. Eu quero saber, são coisas que eu tenho dúvida, entendeu? Lê o trecho onde está isso que você... Aí tem que ler o trecho todo, porque eu fui tirando, porque eu pensei que eu ia voltar aqui e eu ia lançando a pergunta, entendeu? Eu pensei que você ia fazer isso na semana passada. Agora eu não marquei texto, sinceramente eu não fiz. Eu fui lendo, fui anotando porque eu estava com dúvida. Eu tenho dificuldade para isso, de pontuar onde eu faço a leitura, aí vem assim as dúvidas, aí eu vou colocando. Não sei localizar onde eu estou, onde a pergunta cabe ali. Entendeu? Eu tenho essa dificuldade. Fala aí o título, para a gente lembrar, porque eu não trouxe o papel. Título do quê? Esse aí está no formato. Matrizes mentais e suas referências. Ah? Matrizes mentais e suas referências. É aquele papel que aquela cópia que eu... Veja bem, quando você pensa... Essa cópia aí eu não peguei, não. Eu não peguei. Pegou sim? Eu vi o dia que eu saí. Ah, é? Ah, então... Eu não peguei também, não. Vou te dar. Sei. Oi? Eu também não peguei. Elas faltaram. Você não estava aí? Não, não devia estar. Deve ser porque eu não peguei. Eu já assustei. Deixa eu ver aqui. Quando eu fui, Deixa eu ver aqui. Aquele dia que eu vim, estarei, fui. Agora sim, professor. Agora é verdade. A Ana também não recebeu, Não, né? A Ana também não recebeu. Ela não veio. Eu não vi, não. Não. A Oi? Semana atrasada? Vim sim. Vem sim. Passada, né? Vim, eu. Olha só, quando você pensa, certo? Você elaborou um quadro mental, ok? Você pensou, você elaborou um quadro mental. Esse quadro mental, de acordo com o teu grau de inteligência, certo? Ele vai passar pela tua consciência, que estará elaborada para melhor ou para pior, de acordo com o teu grau de inteligência, ok? Não tem vínculo com o sentimento? Oi? Não vai ter uma ligação com o sentimento, é só... Escuta-me. Quando você pensou, já teve ligação com o teu sentimento. Então você pensou, elaborou um quadro. Esse quadro está de acordo com os teus sentimentos, sem a menor dúvida, certo? E de acordo com a tua inteligência, com o desenvolvimento da tua inteligência, certo? A tua consciência já foi elaborada. Esse quadro vai passar pelo filtro da tua consciência. Nós vimos isso aqui semana passada. E de acordo com o grau da tua consciência, ele vai ser gravado na tua memória. Ok? Ok? Se ele permanecer gravado na tua memória, certo? É uma energia que estará contigo. Ok? Mas se ele não ficar gravado na tua memória, vai se dissipar. Não estará contigo. Como você falou, não estará ao teu redor. Vai depender da tua consciência, do grau em que a tua consciência se encontre. Nós vimos isso aqui da vez passada. Então, quanto maior o teu nível de conhecimento, maior o nível de melhora da tua consciência.
E então, quando você tiver pensamentos outros, a consciência vai passar pela tua consciência. Muitas vezes você pensa, essa porcaria. Você já jogou fora. Você já jogou fora. Mas se você passar pela tua consciência, se você armazenar na memória, aí vai ficar gravitando em você. Não tenha dúvida. Como nós temos tantas coisas na memória armazenadas de existências passadas. E por que nós estamos reencarnados hoje aqui? Por que nós estamos fazendo? Aprendendo. E que mais? E que mais? Evoluindo. O que mais? Regenerando-nos de situações passadas desagradáveis, ruins, que promovemos. Estamos em regeneração também. E por quê? Porque gravamos na memória, continuamos fazendo porcarias que estavam armazenadas na nossa memória e agora estamos tentando dissipá-las, fazendo com que elas possam sair, colocando outros detalhes nesse lugar da memória. Limpando as nossas matrizes mentais. Porque o que está na memória estão alocadas em matrizes mentais. Matrizes mentais do amor, nós vimos isso aqui. Matrizes mentais da avareza. Ali tem uma opção de coisa. É isso. Então a gente tem que começar a trabalhar com essas coisas. Isso tudo está gravado aonde? Isso tudo está gravado aonde? Na consciência, né? Está gravado aonde? Na mente. Está gravado no perispírito. No espírito. Quando eu digo para você que está gravado no espírito, está gravado aonde? Quando eu digo para você que está gravado no espírito, está gravado aonde? Na consciência. A memória existencial. No perispírito. Ok? Porque em forma de energia está na mente, na alma. Tá. Então, quando Confundi tudo agora, né? Sim. Ficou confuso. Confuso. Mas está aqui, ó. Então tá. Tá na alma. Está aqui. Tá, peraí. Então, já que tá na alma. A alma é que é o simples. Tá, então já está gravado na alma, tudo bem. Aí eu vou desencarnar e vou ter outro corpo. Eu vou trazer isso para uma nova existência. É claro, porque tudo que está na mente, não tenha dúvida. O que estiver na tua mente, você vai levar para todas as existências. Tá, é por isso que vamos modificando o caráter. Você vai levar para todas as existências, mas você vai usar tudo? Não. Não, porque Olha o estudo, olha o planejamento reencarnatório, o fato do espírito. Você só vai usar em cada existência o necessário que você tenha condições de dar soluções, de resolver. Por isso o fato do espírito, que vai promover todo o teu planejamento reencarnatório, todo o teu mapeamento genético, tudo, afinal, para te dar a ferramenta de acordo com as soluções que você precisa naquela reencarnação. O que eu estou aprendendo hoje? Eu... Está gravando, né? Eu sou uma pessoa rebelde e agressiva. Eu era desse jeito. Hoje, então eu acho que eu era muito combativa, né? Eu gostava de lutar, combater, tirar fora aquilo que não me interessa. Hoje eu me entendo de outra forma. Não quero mais guerrear. Não quero mais brigar. Não quero destruir. Olha só que interessante. Hoje eu quero entender como é que eu vou resolver sem precisar a agressividade, sem a Qual é a qualidade, qual é a qualificação que está vibrando em você nesse sentido? O que vibra em você nesse sentido para que você possa realmente ter essa realização?
Lembra de Leon Denis? A vontade. A vontade. E a vontade é a maior potência da alma. Por que a vontade é a maior potência da alma? Por que a vontade é a maior potência da alma? O propósito que você quer alcançar. Você sabe que é aquilo ali. Porque quando você coloca a vontade na frente, você chega realmente aonde você deseja. Eu quero ser isso. Eu vou estudar para isso. Tem que ter a vontade. Porque quando você não imputa a vontade em você mesma, você trabalha, mas trabalha com um certo desprezo, seja do que for, da doutrina espírita, do teu trabalho, daquilo que você tem que fazer diariamente, do estudo que você está se comprometendo. Sabe como é que eu vejo? Se você não tem a vontade, vira dever, vira obrigação, aí você não faz com um sentimento para aquilo internalizar em você como um propósito. É por isso que nós falhamos muitas vezes. Começamos uma obra, um dia vai, o outro não vai, por falta de vontade. E como a vontade é a maior potência da alma, nós, muitas vezes, somos o fracasso de nós mesmos. Olha que situação difícil, né? Que situação difícil. Por quê que acontece isso conosco? Na existência que estamos atualmente. Por quê? Fácil de saber. Sabe por quê? Porque a maior parte das vezes estamos dando importância ao ego, à materialidade. E aí é onde está o grande problema da história. Por isso que a doutrina espírita é a maior combatente do materialismo. Está no livro. E Agostinho fala muito disso. Veja, nós estamos numa faixa, nós que estamos na doutrina espírita, interessados em estudo, temos que nos pautar muito por esses detalhes. São os detalhes maiores que não se falam numa palestra, numa casa espírita. Mas nós precisamos entrar nesses detalhes. Por isso, a importância da vontade. Por isso, Leon Denis falou que é a maior potência da alma. Não é à toa, porque há uma série de implicações nisso tudo. Aí, no caso, seria um desejo, uma paixão. Seria isso? Pode ser uma paixão. O propósito é esse. A minha meta é essa. Aí, hoje, aí sim, aí é paixão. Então, não há empecilho para aquilo que você deseja fazer. Aquilo é primordial. Esse é o detalhe. Aquilo é primordial. Por isso que os amigos espirituais nos falam que o primordial é a evolução espiritual. Que você está encarnado para o aperfeiçoamento moral. Está no Evangelho. É por isso. Eis o grande detalhe. Nós ainda temos grandes dificuldades nesse sentido. Devido à nossa inferioridade, a gente tem muita dificuldade, não é? Tem muita dificuldade, até para discernir, muitas vezes, em um certo problema e outro. A gente tem dificuldade. A gente muitas vezes dá mais importância a determinadas coisas que elas não têm a importância devida que estamos dando. A outra é muito mais importante, mas devido à nossa falta de conhecimento, né? A nossa inferioridade, a gente acaba dando mais importância a uma ação que é muito menos valiosa do que aquela outra se nós entrássemos em executar. E nós temos que começar a prestar atenção muito nisso. Porque como a gente está ligado, como a gente está encarnado, né, a gente começa muitas vezes a dar mais atenção a determinados fatores materialistas da materialidade, quando na realidade aquele não é o mais importante. Porque aquele não é o mais importante, mas por que, Quaresma? Porque você não é isso que está aí, você é espírito. Nós não somos, estamos. Pois é. Você não é isso que está aí. Isso é uma ferramenta de trabalho para você. É como se você estivesse numa oficina
corpo físico. Você vai pegar a ferramenta devida para fazer o trabalho. Se você não pegar a ferramenta devida para fazer o trabalho, você vai fazer errado com uma outra ferramenta qualquer. Então você está com uma ferramenta. Use-a para o trabalho que você tem que fazer. E qual é o trabalho que nós viemos fazer? Qual é o trabalho que nós viemos fazer? Devemos nos moralizar. Oi? Moralizar. Perfeitamente. Aperfeiçoamento moral. Aperfeiçoamento moral. Está no Evangelho. Ah, Quaresma, mas isso é muito difícil. É claro, se fosse difícil você não estava aqui, já estava em outro mundo. Então o que tem que imputar para que isso aconteça? A vontade. É isso aí. É isso aí. E nós precisamos saber usar essa vontade em prol do aperfeiçoamento espiritual. Aí é que está o detalhe maior. Muito bem. Tem mais alguma coisa que você eu olhei assim, a matriz mental irá se potencializar à medida que se imprime força, fazendo parte do inconsciente coletivo. Por favor. Desculpe. Eu pensei assim, à medida que eu estou pensando, né? Joguei para o espaço, ela se potencializa com o inconsciente coletivo? Não, consciente coletivo é outra coisa. Tá. A tua matriz mental vai se potencializar com você própria. É você que vai fazer isto. Tá. Não é mais ninguém. Tá. Mais ninguém nem qualquer outra coisa. A tua matriz mental é simplesmente você que vai resolvê-la. Mais ninguém. Nem Deus interfere. É verdade. Nem Deus interfere. Por isso Ele nos deu livre-arbítrio. Certo? Você quer botar a tua as suas matrizes mentais podres? Problema teu. Você pode fazê-lo. Você quer melhorar ela, qualificá-las da melhor forma possível? Você pode fazê-lo. É um problema teu. Mas ninguém interfere. Eu escutei um palestrante dizendo que o único filho que verdadeiramente é nosso é a matriz mental. Fomos nós que criamos. Que o filho não. O filho é filho de Deus que você está tomando conta. Ninguém interfere, ninguém promove as nossas qualificações, sejam elas quais forem. Ninguém. Você faz o que você desejar. O amigo espiritual, Bezerra, Carvalho, Eurípides, Jesus Cristo, Deus, não vai mexer. Você que tem um problema de mexer. Você que tem que se qualificar. Se fosse assim, era fácil, Deus faria todos nós muito bonzinhos, todos qualificados, anjinhos, né? Com a rosadinha aqui. Gostei disso. Não dá. Aí isso é que eu pensei, então, de acordo com a minha matriz mental, vamos lá, desencarnei, vamos assim, nossa, como é que está essa situação aqui? Vamos botar ela no lugar assim para ver se ela dilui isso. Mas aí minha pergunta é, vou para um lugar onde a minha matriz mental não é muito boa, para ser testada. Cheguei lá, vamos lá, vou voltar. Cheguei lá, olha, suas matrizes mentais está um desastre, tá? Então, você vai reencarnar no tal lugar. Não, pode botar que agora eu já aprendi, já estudei. Aí a minha pergunta é, eu vou para um lugar que vai haver dificuldade para ser testada, se realmente eu já consegui ultrapassar aquela situação, ou vai depender do que eles vão avaliar se eu vou ter capacidade ou não. A todo momento da tua existência, você estará passando por provas. Quando se fala em provas e expiação, as provas podem ser algum momento que você necessita passar para que você possa melhorar ou não, vai depender de você executar essa prova, ou ela pode ser um teste que você está fazendo para ver se você já sedimentou em você aquela qualificação. A gente fala muito em paciência, então você vai sofrer. De alguma forma, vão provocar você para ver se você já está realmente paciente, se você sedimentou aquilo.
Aí vem alguém ao teu lado, faz pirraça, te ofende, te xinga, e você vai procurar agir pacientemente diante daquele ser, por exemplo, diante daquela pessoa. Mas é agir pacientemente, não simplesmente na ação, não simplesmente porque está ali diante daquele fato, eu não posso, mas, perdão, é internamente. Como é que estão os teus, como é que você está sentindo isso? Porque aparência, todo mundo vai ter, a aparência de bonzinho está cheio por aí, mas quando você vai ver, o fedor está contido internamente, né? Se rasgar um pouquinho, fede mais do que aquilo, né? Então é internamente, porque muitas vezes a pessoa está ali, mas por dentro, né, está até sorrindo, está fervendo, não é por aí. E isso tudo é uma prova. Então nós estamos sendo testados, provados em todas as existências. Sabe quando você vai sabe quando você vai parar de ser provada? Quando você for provada, quando for espírito puro, ainda vai demorar muito. Até lá você estará sendo provado em todas as qualificações outras que nós ainda não conhecemos. Ainda tem esse detalhe. O que a gente conhece é muito pouco. Nós saímos do mundo primitivo ontem. O que a gente conhece é muito pouco. Nós estamos no planeta Terra. E no nosso sistema solar, veja quantos planetas ainda estão adiante de nós. E o nosso sistema não é o mais avançado, nós sabemos disso. O nosso Sol, comparado com outros sistemas, é uma bolinha de gude. Então vejam, ainda tem isso. Então a nossa escala a ser cumprida ainda é muito grande. Então há qualificações que nós ainda não conhecemos. É por isso que os espíritos nos julgam pela nossa intenção. Claro. Porque a vossa intenção denota a sua inteligência, o conhecimento, o sentimento, denota tudo. Denota tudo. Muitas vezes você tem a intenção de dar um soco na cara de alguém. Não. Mas você vai com essa pessoa, não, mas você está ali, é tudo hipocrisia. O problema é esse é que é o grande detalhe. Então, isso é um teste. Aquela pessoa te provocou para ver como é que você se sentia, como é que você estava em torno daquela determinada qualificação que você precisa obter. E realmente você reage de maneira hipócrita. Só tem aparência, por dentro o veneno está consumindo. Então, um vulcão interno, né? Então, aí eu falo assim para minha mãozinha: minha mão é para ajudar, para esticar, não é para agredir, para ofender, para apontar. Muito bem, tem mais alguma coisa aí? Então vamos seguir adiante, porque todo mundo entendeu de matrizes, né? Porque ninguém trouxe dúvida. Que bom que todo mundo entendeu, então a gente pode se aprofundar cada vez mais, né? Podemos falar então na matrizes da matriz, ou na matrizes da matrizes. Podemos, né? Vamos em frente. Qualquer coisa a gente faz uma revisão. Vamos em frente, que daqui a pouco vem mais. Estamos no livro No Mundo Maior. E no mundo maior tem muita coisa maiores. Muitas coisas maiores. Então, peraí. Não, volta. O cérebro. Né? Agora sim. É que às vezes o negócio aqui está meio. Muito bem, o cérebro. O mundo maior, André Luiz, todo mundo já sabe, e é um livro espetacular. E então, diz o seguinte: o cérebro real é aparelho dos mais complexos em que o nosso eu reflete a vida. Quem é o nosso eu?
Quem é o nosso eu? É o Espírito. O Espírito. E se você for mais profundamente, quem é o nosso eu? Quem é o Espírito? Quem é o Espírito? Quem é o Espírito? O perispírito. Quando você falou Espírito, você pensou em quê? Espírito. Os dois juntos, né? Você pensou em quê, Espírito? Então, né? A alma e o perispírito, né? O Espírito. É. Mas quando você falou Espírito, você pensou em quê? No Espírito. Você não pensou nisso. Pensei. Você pensou no ser, na causa, não foi isso? Ah, no eu humano, é Presta isso? atenção. O grande problema está aí. Quando você falou no nosso eu, realmente você pensou na tua causa. A sua causa qual é? O Espírito. Você pensou nele. Você pensou nele puro, sem perispírito. Você pensou no Espírito sem perispírito, não foi isso? Sim, porque aqui quando fala no nosso eu, é ele puro. Então, eu pensei nos dois juntos, porque para É mim... confuso, eu, né? Para É mim... confuso. Massinha aqui, ó. Não, olha só. Quando você... Veja bem, nós falamos, as colocações são muito importantes. Quando ali está, no nosso eu, reflete a vida. Ali fala realmente nele, simplesmente, nele simples. Sem o perispírito. Nele simples, no espírito simples, sem perispírito. Então eu fiz confusão. Não, por que você fez confusão? Eu juntei os dois, botei o espírito e o perispírito, pronto, o espírito, pronto, foi isso. Porque quando... Não, Eu vou explicar não, você por quê, não me vai. entendeu. Calma. Quando você leu aqui, quando eu falei aqui, nosso eu reflete a vida, você falou espírito, você falou na causa, nele, simplesmente sem perispírito. Me faço entender? Porque ali, nosso eu é ele sem perispírito. É a mente. Uma chama. Quando você lê no livro dos Espíritos e no Evangelho, que está lá falando de Espírito, não é nele só, não é no eu, é nele com o perispírito. Me façam entender? Está saindo fumacinha lá na refeição da crítica. Pois é, esses discernimentos maiores nos levam à maior compreensão da doutrina. Quando você lê um livro, quando você lê uma revista, quando você lê uma matéria, entendeu? Esses pormenores nos levam ao maior entendimento da doutrina e nós temos que buscar isso. Porque muitas vezes você lê lá o Espírito, não sei, e você não está falando do eu. Então quem é que está... Vou ler Você um tá- livro. Estou lendo um livro. Quem é que está interpretando? É o eu? Os dois estão juntos. No contexto, quando você falou Espírito, você falou nele, sem o perispírito. Me faça entender? São Quaresma é a essência da coisa, é isso? É a essência. É a essência. Ali, o eu não está com o perispírito. Ali é o comando de tudo. É ele sem o perispírito. Ele, o espírito sem o perispírito. Me faça entender? É a essência, como ela falou. Primeiro porque um dia... Porque o perispírito é ferramenta de trabalho dele. O perispírito é ferramenta de trabalho do eu. Nessa Quaresma, quando o espírito estiver bem elevado, aí não vai ter nem mais perispírito. Ah, sim, é o espírito puro. Então tá, o perispírito é corpo do espírito. O perispírito é um corpo, é uma ferramenta. É uma ferramenta para a alma, para a essência, para o eu. O perispírito, o corpo físico, é uma ferramenta para o eu. Entre aspas, como está aqui.
em que o nosso eu reflete a vida. Quem é que reflete a vida? O Espírito. No corpo que você está hospedada. É o vosso eu. E quem é o vosso eu? O Espírito. É a tua essência maior. E a gente fala, no ditado popular, como também Kardec fala sobre isso, chamamos de espírito. Então você tem que fazer, no momento em que alguém falar para você de espírito, você tem que saber discernir se está falando do eu ou do espírito com o perispírito. Me faço entender? Da alma com o perispírito. Quando alguém falar para você o espírito, você tem que saber discernir nesse contexto se ela está falando do eu, entre aspas, como está ali, ou ela está falando da alma com o perispírito. Tá, então fulano, a minha vizinha viu um espírito. Está confuso, né? Eu sei. Minha vizinha viu um espírito na varanda. Então ela está vendo o quê? Ela está vendo os dois. Ela está vendo o perispírito. Ela está vendo porque o espírito ela não vê. Me façam entender o que eu estou dizendo agora? Me façam entender o que eu estou dizendo agora? Veja como o termo espírito é empregado de várias formas e você tem que saber interpretá-lo no contexto. Você pode dizer, Jesus é o Espírito puro. Sim, Jesus É o espírito puro. Por isso. Sim, mas na nossa conversação diária, você fala em espírito e você tem que procurar discernir se está falando do espírito, da essência, do eu, entre aspas, como está aí, me façam entender, da essência, ou se você está falando da alma como perispírito, que chama espírito. Esse é o grande detalhe. E as pessoas confundem tudo por aí. Até em palestras. A pessoa está lá falando e você tem que conseguir, se você sabe disso, você vai discernir se ela está falando do eu, entre aspas, como está ali, ou ela está falando da alma com o perispírito, que chamamos espírito. Então, o que a gente vê no nosso lar. No nosso lar? O que tem no nosso lar? A gente está vendo o espírito com o perispírito. Perfeitamente, ali é o espírito. Ali são espíritos que estão ali. Mas é a alma com o perispírito. E se você falar no planeta divino, aqueles espíritos que estão lá no planeta divino, Aí só é as essências, né? São os espíritos. aí está lá, é o espírito puro. Então, esse discernimento é que nós temos que ter. Você está falando, está num contexto. E nesse contexto você tem que saber entender se está falando da alma com perispírito ou se está falando dele, dessa alma sem perispírito. Quando fala no Evangelho, que tem muitos, né? Oi? No Evangelho, muitos recados, né? Muitos recados dados de espíritos. Aí, no caso, são recados da essência, quer dizer, do espírito. Muitos recados do... É, que a gente bota Paris, Bordeaux, 1960. Não é do espírito, não. É do espírito, sempre do espírito. Mas não do puro. Mas não da essência. É a alma com o perispírito. Chega ali, Pascoal, Luiz, tudo, tá? Não, é a alma com o perispírito. É o espírito. Não é do espírito puro. No caso, eles devem receber a mensagem do espírito mais iluminado, para pagar e passar para a gente. Mas é do espírito, não é da essência, não é do eu como está ali. Está difícil de entender, né? Não é da essência. Não é a essência com o perispírito. Chama-se espírito. Vocês têm o livrinho? Tem. Pois é. Então vai lá, no capítulo 2. Olha. Tem. É o que é o espírito. Olha. Cadê? Ufa! Eu sei, essa situação é difícil, eu sei. Eu ainda trabalho. Hein? Esse livro é qual? Olha, capítulo 2, noções elementares do Espiritismo.
brincadeira não, hein? Noções elementares. Veja bem, nós estamos vendo isso agora, hein? São noções elementares. Está aqui, ó. Página nessa minha edição aqui, começa na página 151. Está lá. E é por isso que a gente vê, muitas vezes, as pessoas confundindo. A gente vê romances por aí e as pessoas confundem tudo. Está lá falando no Espírito, fala no Espírito e a pessoa, de repente, não está sabendo o que está lendo. O Espírito, tanto faz, tanto ali, Espírito, tanto faz. Ele está puro, sem perispírito, sem... Não interessa. E não é assim. Tudo no mesmo pacote. E não é assim. Aí está Quando comendo a pessoa fala assim, eu Então, aqui, seria isso? Aqui, vi. Aqui ele está mostrando um pouco físico. Então o Espírito é essa luzinha aqui. Isso aí é o homem. Sim, não, mas o Espírito, o eu, no caso, seria essa luzinha. O eu é o quê? Essa luzinha aí, acabou. Acabou. Você não sabe. A gente não tem imagem nenhuma do Espírito. Nós sabemos como é o Espírito. Não temos a mínima noção. É uma essência, como ela falou, é uma essência e acabou. Acabou. Aqui outra. É uma essência, é uma chama, é o que você quiser. Por enquanto é o que você quiser. Mas nós desconhecemos. Ninguém pode dizer o Espírito é quadrado, é redondo, é retangular. É uma chama, é uma energia. E daí? Não sabemos ainda. Não temos capacidade espiritual, moral, intelectual suficiente para discernir espírito puro. Espírito puro. Então a gente não pode dizer assim, a pessoa não pode dizer assim, eu vi o Espírito e minha mãe dizendo. Não, viu o Espírito, viu o Espírito, está certo. Viu? O que é o Espírito? O que é o Espírito? É a essência. O que é o Espírito? Oi? A essência. Não, o que é o Espírito? Não, no caso ele Não, você está enganada. O Espírito é a alma e o perispírito. É confuso, a situação é confusa. O Espírito de fulano, a pessoa viu o Espírito, o perispírito, tudo. O Espírito, o perispírito. Seria assim, ó. Tudo, a maior parte dos contextos, dos livros, das mensagens que temos visto, fala espírito, é alma e perispírito, não é do espírito puro. As mensagens que temos são todas elas de alma e perispírito, não é do espírito puro. O espírito puro que nós conhecemos, porque sabemos e nos informaram que é espírito puro, é Jesus, certo? E ele trabalhou inspirando aqueles que procederam à codificação. Agora, não me pergunte como ele inspirou os apóstolos, como ele inspirou os evangelistas, como ele inspirou os espíritos que passaram as mensagens para a codificação, porque eu não saberia te dizer. E se alguém tentar dizer, não vou acreditar. Porque simplesmente a gente calcula que ele passou o pensamento, injetando o pensamento. Injetando o pensamento naqueles que passaram a codificação. No João, no Mateus, nos apóstolos, enfim. Acabou. Porque ele é espírito puro e você não sabe como é o espírito. Confuso, né? Vamos adiante aqui que é melhor. Através dele, ali como estávamos lendo, o cérebro real é o aparelho dos mais complexos em que o nosso eu reflete a vida. Através dele sentimos os fenômenos exteriores, segundo nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isto, varia ele de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Cada um vai interpretar de uma maneira. No seu tempo, né? Cada um vai interpretar de uma maneira.
aí de uma forma, você de outra, cada um com a sua capacidade evolutiva. E o que está acontecendo aqui agora, quando se fala de espírito, é justamente isso. Cada um está interpretando de acordo com a sua capacidade evolutiva. Uns entendendo mais, outros entendendo menos. E é sempre assim, quando nos juntamos, porque multiplicidade das posições da escala evolutiva, não tem como. Um entende de uma maneira, outro entende de outra, e assim sucessivamente, até nós conseguirmos realmente uma elevação maior que nos leve a uma compreensão melhor. É por isso que é difícil interpretar. Hã? É por isso que é difícil interpretar. Claro. Depende Você interpreta de uma cada forma, um. outro interpreta de outra. Sim. Cada um tem sua É verdade. muito subjetivo. Cada um tem sua verdade, o seu conhecimento. Vê? Ok? Vamos em frente aqui. Cada individualidade revela-o consoante o progresso realizado. Olha o progresso aí. Olha o aperfeiçoamento moral aí. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Isso para nós. Da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Você ainda tem instintos? Você ainda tem instintos? O instinto tem que ser trabalhado. Eu perguntei se você ainda tem instintos. Acho que todos Sim ou não? temos. Sim, todos nós ainda temos. E por quê? Porque nós temos. O instinto faz parte do quê? Nós somos animalescos ainda. É porque você. Não é isso. É uma Da forma apresentação. primitiva. O instinto faz parte de que momento? Aqui, ó. Animalidade. E por quê? E por que o instinto ainda perdura em nós? Porque estamos atrasados na nossa evolução. Por causa do nosso momento evolutivo. Quando nós atingirmos um grau superior, acabou o instinto, você vai ter o comando de tudo. Você comanda, como eu falei, comando de tudo, até da tua ferramenta. Sim, eu sei. Você não tem o comando da pulsação do teu coração. Não tem. Você não tem o comando dos órgãos que você está utilizando para o teu trabalho. Por que você está rindo? Não é porque você sentiu vontade de soltar, não. Entende? Veja, observe. Não, eu quero demonstrar isso. Observe como nós ainda estamos num grau evolutivo muito inferior. Porque você trabalha com uma ferramenta e você não tem comando sobre ela na totalidade. Deficiente. Sabe o que eu pensei agora? Me veio a imagem do pessoal do geneticista programando. Nós vamos te dar um pouco assim, para você você caminhar, para poder progredir, para você. Observe um detalhe. Você tem uma máquina trabalhando, mas você construiu aquela máquina, ok? Então você sabe, quebrou a peça, você vai lá, troca a peça, você tem você mexe na máquina em todos os sentidos, onde for necessário você mexe, certo? Você, Valéria, você, personalidade, Valéria, você mexe na máquina, tá? Consertou, bota para funcionar, iniciou, já sei, vou lá trocar aquela peça, você troca. Mas você mente, você trabalha com uma ferramenta que você não tem a maior condição de movimentá-la em todo sentido. Você mexe teu braço, você mexe teu olho, você mexe a boca, a língua, a perna, mas você não consegue mexer no teu coração, no teu fígado, no teu pâncreas, no teu rins.
Me façam entender? A inferioridade que nós ainda comportamos. Quer dizer, você é incapaz de mexer em tua ferramenta, em todas as partes da tua ferramenta. Você não tem comando. E você não tem comando por quê? Por inferioridade. Eu, quando estou usando você de exemplo, para todos nós. Né? Então, nós não temos ainda esse comando. Tanto é, por isso que André Luiz fala, amém, em trânsito. Ele não diz que acabou. Você está em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Você está em trânsito, então nós temos muito ainda da animalidade, por isso ainda permanecem instintos. Você não raciocinou para tirar a mão. Você não raciocinou. Não é verdade? Você não raciocinou. É automático, é isso aí. Quer dizer, veja como Deus nos favorece. Né? Nos dá uma série de instintos como medida de proteção pela nossa inferioridade. E de dar livre-arbítrio também. Se você botar a mão e quiser ficar com ela, você pode ficar. Eu tinha um hábito meio estranho. Eu pegava a vela, acendia a vela e ficava pingando a cera no meu dedo. É. Muito isso. Aí você vê, olha aqui, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente. O atraso, a inferioridade está toda aqui. Na mente. E a mente está onde? No eu. A chama que tem que evoluir. Quanto mais saudável A mente está no mais eu. evoluído o espírito, né? Vê? Nessa quaresma. Oi? Quanto mais saudável a mente, mais evoluído o espírito. Ah, mas sim, não tenho a menor dúvida. Ainda vai demorar muito para a gente chegar lá. Ser saudável desse jeito que você está falando. Ainda vai demorar um bocado. E o cérebro? O cérebro? Como é projetado o nosso cérebro? Eu vou deixar de usar a Valéria como exemplo, senão ela daqui a pouco pode ficar. Não, vou ficar traumatizada, não fico nada. Já foi tempo. Como é projetado o nosso cérebro? Como é projetado? Vou perguntar, André, eu acho que é de acordo com a. E o cérebro que você está usando nesse momento, como ele foi projetado? De acordo com a minha evolução, não? Sim, mas como foi? De acordo com o quê? Por onde qual foi o primeiro passo? Projetar o teu cérebro. Oi? Planejamento reencarnatório. Oi? Planejamento reencarnatório. E como é que foi? O planejamento reencarnatório passa antes por onde? Pelo fato do espírito. Perfeitamente, é isso aí. Nota 10. É isso aí. O fato do espírito projetou o cérebro que você está usando no momento. Então, é por isso. Estou pegando vocês agora no planejamento reencarnatório, hein? Ó, A graça está atenta ali no negócio. Meu cérebro não está muito bom, não. ó. Porque a tua personalidade, a personalidade que estamos usando, toda ela foi projetada através do fato do espírito, que promove o mapeamento genético e o planejamento reencarnatório, como ela falou. Então, o teu cérebro está projetado com determinadas condições que são expostas pela tua mente. É por isso que os espíritos usam, né? Ele vai usar a faculdade mediúnica de acordo com aquilo que você tem armazenado em você. Também. De acordo com o teu nível evolutivo espiritual. Sim. Você terá mediunidade de acordo com o teu nível espiritual. Com o grau que você conseguiu alcançar. E depois, o uso que você vai ter
Quando reencarnado, aí é um problema do teu livre-arbítrio. Tanto é que tem gente que tem mediunidade sensacional e depois destrambelha, porque a mediunidade está no mapeamento genético também, que faz parte. Ela tem que estar no corpo físico para que possa ver a manifestação espiritual da mente. Senão não funciona. Por isso que o nosso irmão João de Deus fazia a cura, e fez, eu fui lá, eu me curei. Eu fiz cirurgia com o João de Deus. E entretanto ele também fazia porcaria com a mediunidade dele. Aproveitava da mediunidade dele para fazer as outras coisas que todos nós já sabemos. Quer dizer, é um irmão que moralmente ele teve um fracasso enorme. Assim como outros tantos que andam por aí, vira e mexe a gente vê isso na televisão, reportagens, né? O pai de santo que estrupou não sei quem. Veja, quer dizer, ele tem a mediunidade, ele cura. Não, mas por que você foi lá? Não, porque eu me dei bem, ele me curou. Não foi ele quem curou. Quem curou é o próprio, né? Ele foi um instrumento, simplesmente um instrumento, porque ninguém cura ninguém. Essa é a realidade. Cada um cura a si próprio. A cura é você quem faz. Jesus falou, Se você quiser se curar, você cura. Se você não quiser curar, você fica com a ferida aberta o tempo que você desejar. É um problema teu. E o próprio Jesus falou, né? O próprio Jesus falou, a tua fé te curou. Pois é, perfeitamente. É isso aí, isso é perfeitamente. Perfeitamente. Então, quer dizer, mas são pessoas que servem como canais para que isso venha a acontecer, sabe? São instrumentos. Mas é isso. Então é por aí. Então, como estávamos falando, ainda somos portadores de inúmeros instintos. Está aqui, como diz, em trânsito. Veja que ele não disse que acabou. Já passamos, estamos em trânsito. Então há um caminho que estamos percorrendo para sair da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Veja bem, para a espiritualidade humana. Ainda não conseguimos alcançar a espiritualidade humana. Porque para alcançar a espiritualidade humana, você tem que agir dentro dos parâmetros do Evangelho. E nós não agimos assim. Aí é que está o grande detalhe. Veja o atraso que nós nos colocamos porque desejamos. Porque já poderíamos ter avançado. Muito bem. É por isso que eles dizem, né, que nós não alcançamos ainda nem a humanidade. Também não. Quem fala muito disso é o Vanderlei. O Vanderlei fala muito disso. Escutando sentimentos, laços fraternos. Nós apresentamos um livro que vimos aqui, né? Escutando sentimento. Quando ele fala muito nisso. Inclusive ele faz seminários sobre esse tema. Agora vamos refletir um pouco. Vocês têm refletido? Sim. Eu reflito bem. Muito bem. Sempre na medida possível, né? A menininha ali não refletia ali, ela está Gatinho dela lá, o gatinho dela lá. Gatinho. Gostaram do desenho? Legal, gatinho. Inspiração para você pintar, Rose. Então, Inspiração para você pintar. refletindo. Novas ideias. Esse negócio aqui está falhando um pouco, não sei o que é. Então, porque isso aí pilha. Vamos lá. Novas ideias. O espírita precisa criar o hábito da reflexão. o tempo todo. Eu reflito. Refletir no conhecimento que recebe para ativar sua consciência. Falamos ainda há pouco do filtro da consciência. E falamos que o filtro da consciência ele é cada vez melhor quando a inteligência cresce.
e, evidentemente, envolvida por moralidade. Não adianta só botar a intelectualidade lá em cima e a moralidade ficar aqui embaixo. Que aí vai ter que ir para o presídio lá, como tem um bocado de irmãos nossos lá, super inteligentes, como também tem os desencarnados super inteligentes, né? Trabalhando nas trevas. E olha que eles fazem trabalhando nas trevas, não, porque trabalho é toda ação útil. Ele trabalha nas... como está no livro dos Espíritos, né? É um problema sério. Então vejam, o espírita precisa criar o hábito da reflexão, refletir no conhecimento que recebe para ativar sua consciência, estimular a vontade, falamos ainda há pouco, e a inteligência, para ter força de libertar-se de dogmas, liturgias e cultos externos. E para que isso tudo aconteça, é preciso realmente imprimir vontade. Senão você cai no buraco. Cai mesmo. E eu já vi muita gente cair. Eu já vi espíritas de anos e anos, espíritas, e daqui a pouco caindo no abismo. Por que caiu no abismo? Passou pela doutrina, não refletiu, não imprimiu vontade, simplesmente passou. E passar é fácil, passa muita gente aí na rua. Passar é fácil. Passou. Você viu que estava ali? Não vi, mas passou. Você leu o que estava aqui? Eu li. Isso assim, o que é? Não sei. Então, não refletiu nada. Problema sério. O problema é muito sério. E nós temos que dar atenção. Não é atenção para o outro, não. É atenção para nós mesmos. Porque quando nós não executamos devidamente, muitas vezes a gente pensa, né, que está maltratando o outro, ou ajudando o outro. Não, é a si próprio. Nós somos os primeiros em tudo o que fazemos, em qualquer procedimento, seja ele qual for. Não tem essa de para o outro. Não tem isso, não existe. Não, eu estou fazendo bem ao outro. Não, você está enganado. Você está fazendo primeiro bem a você mesmo. Ao outro você está simplesmente colaborando, ajudando. O bem é seu. Não é o outro. O bem, você não está fazendo bem para o outro. Você está ajudando o outro. Mas o bem é seu. Muita gente fala para você, não faça bem ao outro. Não, você não vai fazer o bem ao outro, você vai ajudá-lo. A ele proceder o bem para com ele mesmo. O bem é seu. Precisamos começar a refletir sobre isso, tirar as conclusões devidas. Não, mas eu estou fazendo um bem muito grande para aquela pessoa. Mentira. Você está fazendo bem para você. Você está ajudando a que ele concretize o bem em si próprio. Não é isso? Não é isso, Rose? Com certeza. É porque no momento que você faz o bem, você sente aquela energia boa em você mesmo. Sim. É que nós usamos a linguagem, muitas vezes, de maneira imprópria. E dá a entender que há um outro sentimento naquilo que estamos procedendo. Que há uma outra razão, e não é como estávamos falando ainda há pouco sobre espírito. Dá uma outra, a gente precisa entender, entrar no conteúdo maior. Não é? Porque quando você está fazendo bem o outro, você não está fazendo bem o outro. O bem maior é seu. Você está ajudando o outro a compreender e fazer o bem a si próprio. Então você colabora com ele. Ele está precisando disso, você doa, né? Para ver se ele desperta e começa a refletir a respeito da situação dele, para que haja um benefício. Está rindo, né? É complicado, né? Quando você começa a entrar no conteúdo das coisas, muitas vezes ainda fica complicado para nós, devido ao nosso grau de entendimento, de inteligência e de compreensão, mas a gente tem que penetrar.
você quer orientar, você, dentro do que você já tem conhecimento, você orienta, mas a pessoa não aceita. Pois é, mas é um problema dela, não é um problema teu. Agora, você tem que procurar saber também de que forma você vai orientar. Né? Porque não adianta aquilo que a gente costuma dizer, né? Não adianta alguém chegar para você, não, meu filho, falar do Evangelho, tá? O cara está cheio de fome. Melhor dar comida para ele primeiro, né? Você não vai chegar lá no presídio para falar com aqueles marginais, aqueles espíritos lá fora de regra que lá estão. Meu filhinho, senta aí que eu vou conversar sobre Jesus com você. Não tem condição, né? Ainda pergunta a eles assim, você tem que partir de outra forma, de outra maneira. Eles não gostam muito, ela diz assim, gente, vocês gritam tanto que lá tem muito evangélico, né? Será que vocês já pensaram se Deus é surdo? Acho que nem Jesus não são surdos, não. É porque eles gritam tanto, né? Tem igreja que grita, né? Não quer que minha barulho aqui. Parece tudo possuído. Eu acho que não, mas eu dentro do que eu, de repente, é para eles convencerem a si próprios, eles próprios têm que se escutar que eles estão clamando alguma coisa. Pode ser por isso. É preciso libertar-se das formas para sentir a grandeza de Deus. Fácil de entender isso, não? É preciso libertar-se das formas para sentir a grandeza de Deus. Muitas vezes até observando a natureza, a gente sente. Eu mesmo acontece muito isso comigo. Muitas vezes eu interpreto na minha maneira de pensar, muitas coisas que eu presencio na natureza, eu entendo que é uma manifestação divina. É só as pessoas observarem, ser mais observador com a natureza. Acontecem coisas fantásticas. Você tem que, nós temos que aprender a sentir. A sentir. A sentir. Tem um negócio aqui interessante. E para sentir, é preciso desenvolver cada vez mais o sentimento. Sim, e observar, né, também. É preciso cada vez mais ter conhecimento. Porque você só sente aquilo que você tem conhecimento. Senão você... É igual a Solange, foi nossa companheira, Você... que mandou um vídeo, um pássaro construindo a casa dele, coisa mais linda. Ele, com o bico, ele vai, ele pega a folha, ele desce. Eu fico pensando, gente, eu não tenho o direito de ser preguiçosa. Quando É por eu isso... fazer minhas coisas, eu tenho que fazer. Não é? O bichinho não tem mãos, né? Ele, com o bico, ele descendo, é muito lindo. Pela falta de sentimento desenvolvido à altura, a gente começa a ter percepções completamente erradas. Completamente erradas. De repente, quer ver? É muito fácil, isso acontece. Você conversa com uma pessoa, a pessoa está te contando algum fato, contando alguma coisa, aí de repente você sai dali, está cheio de mentira isso aí não tem nada. De repente a pessoa está falando a verdade. Mas você não tem conhecimento, então você tem pouca a tua reflexão é curta, a maneira de você sentir é pequena e você não consegue diagnosticar de forma melhor. Olha que interessante que tem aqui, eu guardei essa mensagem aqui. Não confie em palavras, confie em energia. As pessoas podem te dizer qualquer coisa, mas a energia delas revela tudo. Exatamente. Aí você acabou de falar. Por isso a gente tem falado tanto em energia. Sim. É bom estar atento a isso. Mas isso só chega a um patamar quando a gente procura ter conhecimento. Se você não tem conhecimento, né, quanto maior o nosso conhecimento, melhor a gente consegue perceber as coisas. Melhor conseguimos sentir as coisas. Melhor conseguimos sentir as pessoas. Dorme, filho de Deus. Desperta tu que dormes. Ok?
então é preciso libertar-se das formas para sentir a grandeza de Deus. Para tentar entender a vida, a existência, não é? A gente tem que aprender a sentir, nos libertarmos das formas, das maneiras, enfim, uma série de coisas que existem por aí. Outra coisa interessante é que você tem uma série de interpretações, né? Às vezes você se encontra com uma pessoa e ela tem uma forma muito estranha de agir, e você interpreta mal aquela pessoa, e de repente está ali um espírito maravilhoso, e se você souber lidar com ele, né, encarnado que está, você vai ter uma ajuda sensacional na tua própria evolução. É interessante tudo isso. Então a gente tem que estar atento, né, nesse sentido, sentir, não olha a forma. Interessante, né? Cheio de figura aí. Essas figuras são todas figuras mediúnicas, viu? São figuras mediúnicas lá de Sacramento. O conhecimento do ser espiritual, vem descortinando várias situações que cristalizaram a mente, impedindo que suas energias se renovem, dificultando o processo de mudanças. O conhecimento do ser espiritual vem descortinando várias situações que cristalizaram a mente. Quem é o ser espiritual? Espírito. Quem é o ser espiritual? O Espírito. O Espírito. Quem é o Espírito? Quem é o Espírito? É a essência. Hein? A essência. Perispírito e alma. É a alma desencarnada. O ser espiritual. Aparente. Ué. O ser espiritual é a alma e o perispírito. Ele fala, tá complicado. Tá. O ser espiritual é a alma e o perispírito. O eu é que não é. O eu é só. Que vem descortinando várias situações que cristalizaram a mente. Quem é a mente? Quem é a mente? É aquilo que a graça. A essência, né? A essência. A essência. Impedindo que suas energias se renovem. Então, olha só. Dificultando o processo de mudança. Por que vem descortinando várias situações que cristalizaram a mente? Descortinando, O conhecimento. vem limpando, né? Ele aqui está demonstrando a importância do conhecimento. Vê que ela vai descortinando várias situações que cristalizaram a mente. Ou seja, o conhecimento vai dissipando a ignorância que comportamos. Sim. É isso. Simplesmente isso. É porque eu venho agora na minha Ele cabeça vai promovendo uma mudança interna em cada um. a aula de terça-feira chega num ponto se está tão cristalizada essa situação, ela só tem como resolver numa próxima existência. Ela não consegue resolver na existência atual. É o que quem que não consegue? Eu não entendi. Não, dependendo de cada situação, se essas situações estão tão cristalizadas, né, ele vai desencarnar sem conseguir resolver essas questões. E ele traz para uma outra existência, às vezes ele já chega Mas escuta, dificuldade. E esse problema, essa dificuldade que ele trouxe para a existência não consegue resolver, por que ele não consegue resolver? Porque está muito cristalizado, ele não consegue dar conta. Ele não consegue resolver, não. Ele não teve força de vontade para resolver, porque o mapeamento genético, o planejamento reencarnatório foi feito de acordo para ele resolver. Tá, olha só. Faltou vontade. Tá, peraí, Valério, mas a gente vê um negócio agora aqui, peraí. Tá. Mas eu estou pensando
na questão aquele que não conhece doutrina. Tá? Não importa. Não importa. Não importa. Mas ele não tem Não importa. Não, aí não é o conhecimento da doutrina. O cara reencarnou, é católico, é protestante, é budista, Ele consegue. certo? Mas se ele fez um planejamento reencarnatório e ele não resolveu aquilo, é porque ele faltou vontade. Não consegue. Faltou vontade. Não é porque está tão cristalizado. Porque se está tão cristalizado, aquilo que está muito cristalizado e você não tem nível espiritual para resolver na existência, não fez parte do fato do espírito para fazer o teu planejamento reencarnatório. Está faltando estudo, hein? Eu vou começar a cobrar, vou passar a dar nota a você. Não, mas por que eu estou falando isso? Porque essa informação me chega através de um outro curso de psicologia. Foi Joana de Ângeles que falou isso? Não foi? Não foi Joana. Ela trabalha, a nossa psicóloga trabalha com Joana, sim. Então manda ela ler um pouco mais a Joana. Manda ela procurar saber os detalhes de uma reencarnação, como é que funciona. Porque eu não posso dizer para você, não, isso está muito cristalizado em você, por isso que você não está conseguindo resolver nessa reencarnação. Não, você não está conseguindo resolver nessa reencarnação porque está te faltando vontade. Porque o teu planejamento reencarnatório foi feito com dados capazes de você resolver. Por isso, um mapeamento genético te dando uma ferramenta capaz de você resolver aquilo. Falta é vontade em nós mesmos. E a gente falha pela nossa ignorância, pela nossa falta de vontade e por deixar caminhar por ilusões. E principalmente materialistas. Esse é o grande detalhe. Porque senão não precisava fazer planejamento reencarnatório, não precisava fazer mapeamento genético. Encarna esse espírito aí, bota ele nesse corpo aí, acabou. Não é assim que funciona. Então a gente tem que começar a ver essas minúcias e não começar a acreditar em fatos, em coisas genéricas. Temos que parar com isso. Sabe o que falta? Sabe o que falta? Conhecimento. Reflexão. Ah, sim, mas quem que diz? Então a gente tem que começar a refletir. Por que está falando isso? Espera aí. Se ficasse tão cristalizado ele não consegue resolver, mas por que fez um mapeamento genético? Por que fez um planejamento reencarnatório? Por que ele tem uma ferramenta capaz de resolver os seus problemas nessa existência? Então não precisava nada disso. Mas se a opção dele não é resolver. Por que existe um departamento na espiritualidade desenhando cada detalhe do teu corpo? A gente tem imagem disso. André Luiz fala sobre isso. Precisaria? Não precisaria. Não, bota o braço dele, o dedo pode ser desse tamanho mesmo. Não importa, o corpo pode ser barrigudo, não importa, faz de qualquer maneira, não é assim. Não, eu sei, Careca. Mas se o espírito ele se nega, ele não quer, ele não aceita. Mas aí é o problema dele, não é o problema de que ele não era capaz, é falta de vontade. Por isso, vou repetir, Leon Denis fala que a vontade é a maior potência da alma. Se você não imputar a vontade, você não resolve. Quanta gente não faz nada nessa existência? Vai para a ociosidade. Por quê? Porque faltou vontade. Agora, quando ele fez lá o planejamento reencarnatório, né, ele sabia o que vinha, ele sabia por que vinha, ele sabia o corpo que ia ter, ele sabia o ambiente que iria trabalhar. E ele veio todo envolvido nessa energia. Ele é rebelde. É por isso que a gente vê espíritos aí roubando, furtando. É rebeldia. Sim. Olha, eu tenho conhecido. Agora, ele está pensando que está fazendo com os outros o mal. O mal maior é dele mesmo. Sim, o que acontece? Eu tenho conhecido que ele está com problema de fala, que ele teve uma isquemia, né? Então ele afetou a fala, está com dificuldade. Aí eu já cansei de falar com ele, meu filho, para de fumar, você só vai piorar a sua situação. Pois é. Mas você acha que se esse espírito fez um planejamento reencarnatório, será que ele fez um planejamento reencarnatório para fumar? É
Claro que não, é rebeldia. E por que isso acontece? Nós vimos ainda ali há pouco, nós estamos em trânsito da animalidade. Nós ainda temos muita inferioridade. Então a gente se compromete. A gente se compromete com uma porção de coisa. Compromisso. Você assume um compromisso e não cumpre. É isso, esse é o grande problema. Você assume um compromisso com você mesmo. Com você mesmo. E você não cumpre o compromisso. Quer dizer, você está fazendo mal a você. Não é a mais ninguém. E às vezes ainda prejudicando o outro, né? Porque fumar, né? O outro também está aspirando ali aquela porcaria. Mas também só vai fazer mal se ele merecer. Porque senão ele pode aspirar veneno e não faz mal. Me façam entender? Sim. O problema é muito sério. É a bala perdida. É o tal da bala perdida. Eu me lembro bem, primeiro a fazer uma matéria sobre bala perdida foi o Hermínio Miranda. Já foi o Hermínio Miranda. Porque ele falou, ele na matéria dele dizia que não é bala perdida. Não tinha nada de bala perdida, é bala achada. Porque só vai aonde tem que ir. Porque Deus não permite que te aconteça nada que você não mereça. Ou que não seja melhor para você. Aí você diz assim, mas aquele que atingiu a bala é melhor para ele? É melhor para ele. Aí você vai dizer, pô, Quaresma, você é mesmo sarcástico. Não, é melhor para ele. É porque é lá que a bala tinha que ir. Por que você está me olhando com esse olho assim de admiração? Bem, as crianças. Porque ele tinha que receber a bala, aprender a sentir aquilo e sentir aquilo pelo qual está passando. Porque Deus só deixa que acontecer o melhor, senão Deus não seria bom. Você acha que se Deus deixa acontecer alguma coisa comigo, é para meu mal? Para pior? É claro que é para melhor. A gente precisa começar a pensar um pouquinho mais. Só te acontece o que é melhor para você. Deus só permite isso. Eu fui passando ali, caiu uma pedra na minha cabeça lá naquele edifício. Mas caiu na tua cabeça porque Deus permitiu. Senão ela passava do lado e não caía na tua cabeça. E eu tenho experiência disso na minha vida mesmo. Se eu estar com esse problema de saúde, eu experimento isso na minha vida. Aí. E graças a Deus, porque... Existem meios para tudo, né? Entendeu? Eu já agradeço a Deus, velho. As vias vão acontecendo para tudo. Né? Precisou estar com esse problema para poder receber minha oportunidade de Deus com deficiência. Muito bem. No nosso próximo encontro, nós vamos começar nesse slide. Mas antes de encerrar, eu vou deixar alguma coisa para vocês refletirem um pouco mais, já que falamos tanto em reflexão. Eu vou ler uma página, um trecho de uma página deste livro, Futuro de Luz, que foi o livro que serviu agora, no mês passado, no encontro que teve lá em Sacramento. Eles trabalharam em cima deste livro, né, o 68º encontro. Então, eles estão desenvolvendo temas. Utilizando a metodologia evangelização de espíritos. Da mesma forma que nós estamos fazendo aqui. Só que eles pegaram temas e estão desenvolvendo. Então nós vamos fazer isso daqui a pouco. Já fizemos alguns. E então, eu verificando, peguei a página que é intitulada justamente Futuro de Luz. É o título do livro. E eu gostaria de ler aqui um pequeno trecho, tem alguma coisa tocando aí. Já foi eu tocando, né? Eu creio. E então, eu vou ler um pequeno trecho desta página para que nós possamos refletir. O título da página já disse, Futuro de Luz. E diz assim: viver é crescer em pensamento e desbravar os sentimentos doentios que permanecem nas profundidades do ser. Muitas vezes, em suas atitudes, ainda são dirigidas pelo egoísmo, o qual aniquila as esperanças de progresso do espírito.
Desbravar o solo do coração é ainda a grande arte que vai mover as grandes mudanças mentais e a força da vontade. Somos espíritos em viagens ascensionais que merecem atenção às conquistas. Doravante, tenham outro olhar, outro sentido para todos que desejam seguir as orientações de Jesus, quando afirma: serem perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. É o capítulo que eu mais gosto, o capítulo 17. Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos assessoram e que nos amparam. Mestre amado, os nossos agradecimentos, a nossa gratidão, Mestre, por aqui estarmos, por termos o contato com esse aprendizado que nos eleva, que nos traz conhecimentos imprescindíveis para a nossa evolução espiritual. Muito obrigado, Jesus. Amigos espirituais, queridos irmãos, mensageiros de Eurípides, muito obrigado pela assistência, pelo amparo, pelo carinho, pela ajuda que nos tem dado a todos. Muito obrigado. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.